A questão agora é a questão racial. O presidente Biden disse que a resposta do presidente Trump em Charlottesville, quando ele disse que haviam pessoas muito boas dos dois lados. Sim, claro. O senhor disse várias vezes que o senhor fez mais para os americanos negros do que qualquer outro presidente, com a possível exceção de Abraham Lincoln. Minha questão para vocês dois é por que os eleitores devem confiar em você e não no seu oponente para lidar com as questões raciais nesse país nos próximos 4 anos. Presidente Biden, primeiro, por favor. A questão é equidade e igualdade, decência e é a Constituição. Nós nunca fugimos da tentativa de dar uma situação de igualdade para todos os americanos. Nós nunca conquistamos isso, mas nunca fugimos do desafio. Se você fechar os seus olhos e se lembrar daquelas pessoas com tochas nas mãos e com a raiva saindo pelos poros, uma moça foi morta e esse homem diz que havia pessoas boas dos dois lados. Nenhum presidente havia dito algo assim antes. Meu segundo argumento é que quando o Sr. Floyd morreu, houve um protesto pacífico em frente à Casa Branca. E o que ele fez? Ele saiu do seu bunker e pediu que as Forças Armadas jogassem uma bomba de gás para que eles se dispersassem, para ele tirar uma foto com uma Bíblia. E a própria igreja, na frente da qual ele tirou a foto, disse que aquilo era uma desgraça. Tudo o que ele quer fazer é dividir as pessoas e não unificá-las. Esse presidente usa tudo como uma isca para tentar gerar divisão e racismo. Esse é um homem que fala em ajudar os afro-americanos. 1 a cada 1.000 negros americanos morreram por causa do coronavírus. E se ele não fizer algo assim, 1 em cada 500 dos infectados irão morrer. 1 em cada 500 negros. Esse que diz que é o salvador dos afro-americanos, será que ele se importa? Esse homem não fez praticamente nada. O fato é que você precisa olhar não para o que ele fala, mas pelo que ele fez. E o que ele fez foi desastroso para a comunidade afro-americana. Presidente, o senhor tem 2 minutos. Na mesma questão, por que os norte-americanos devem confiar no senhor na questão racial, por favor? Bom, em 94, nós tinha então uma super predadores e foi feito isso por sua parte. Então eram super predadores. Então tratavam os afro-americanos. Se aprovou essa lei que tratava a comunidade negra como uma comunidade ruim. E isso foi feito nessa época. Se você analisar então, as pesquisas, eu fiz o melhor para a comunidade negra do que qualquer outro presidente. Mas essa lei que vocês aprovaram, que era super predadora. E na verdade, isso era muito ruim. E você vem trazer esse tema sobre a igreja, sobre o general, mas foram 215 mil militares que estavam ali presentes. Eu tinha Flórida, Texas, Ohio, que estava me apoiando, e até Portland, e o chefe de polícia veio falar sobre isso para mim também hoje, me apoiando. Então, olha só, se você for usar então esse tipo de palavra que você usou, você vai perder todo o apoio que você tem até então. Então, lá em Portland, eles falaram conosco que eles agradeceram a gente porque nós paramos com toda a violência, com todo o problema. E se você olhar para Chicago, Seattle, por exemplo, as pessoas chegaram e se renderam e tudo mais, e nós trouxemos então a ordem. Nós acreditamos na lei e na ordem, mas você não acredita nesse tipo de abordagem. E os democratas, e muitas vezes a esquerda radical, eles
eles não querem trazer a questão da lei e da ordem, da aplicação da lei. Então, nós queremos lei e ordem nesse país. Certo, certo. Agora eu vou voltar à questão dos direitos. Vice-presidente Biden, depois do caso, do julgamento que teve essa semana do caso Breonna Taylor, que foi decidido que os policiais não seriam indiciados por homicídio, o senhor disse que será que a justiça pode ser aplicada de forma igualitária nos Estados Unidos? O senhor acredita que há um sistema desigual entre negros e brancos nos Estados Unidos? Sim, é uma injustiça sistêmica no caso da Breonna e, de modo geral, na força de aplicação da lei. A maioria dos policiais são homens e mulheres decentes. Eles saem às ruas para nos defender todos os dias. Mas há aquelas mações podres. E, quando encontradas, elas precisam ser retiradas e precisam ser responsabilizadas. O que eu vou fazer como presidente dos Estados Unidos é reunir um grupo de pessoas na Casa Branca, desde grupos de direitos civis e policiais e pessoas da defesa, e vamos descobrir como resolver essas pessoas. Esses policiais não estão felizes em ver o que aconteceu com George Floyd. Eles não estão felizes em ver o que aconteceu com Breonna Taylor. A maior parte deles não gostam do que aconteceu, mas precisamos de um sistema em que as pessoas sejam responsabilizadas. A propósito, a resposta violenta nunca é apropriada. O protesto pacífico, sim, mas a violência nunca é O que seria, então, um protesto pacífico? Senhor Presidente Trump, Eles vêm, queimam suas lojas, Presidente Trump, que matam pessoas. Isso seria um Presidente protesto Trump, pacífico? eu gostaria de continuar nessa questão. Espera um momento, nós vamos falar dessa questão de lei e ordem num minuto. Nesse mês, o seu governo pediu que agências federais colocassem fizessem treinamentos relativos à questão racial. Por que o senhor decidiu fazer isso? Trazer essa questão da sensibilidade em relação à raça. O senhor acredita que há um racismo sistêmico nesse país, senhor? Eu acabei com isso porque isso era algo racista, porque muitos estavam reclamando das coisas que estavam sendo feitas. E isso seria uma revolução radical que estava acontecendo nas nossas Forças Armadas, nas nossas escolas, em todos os lugares. E você sabe muito, todo mundo sabe disso. Senhor, não, eu falo da questão dos treinamentos da sensibilidade racial. Se uma pessoa que não tivesse status algum na sua vida e você tivesse que olhar para as coisas bem a fundo, tivesse que pagar centenas de milhões de dólares às pessoas que vão se ensinar ideias muito doentias, as pessoas estavam ensinando as pessoas a odiar o nosso país. Eu não vou permitir que isso aconteça. Nós temos que trazer de volta os valores principais do nosso país, porque estavam ensinando ideias racistas e as pessoas estavam aprendendo que deveriam odiar o nosso país. Vice-presidente Biden. Não é isso que estavam fazendo. O racista é ele. Eu sei muito mais sobre isso. O fato é que há insensibilidade racial e as pessoas precisam ser conscientizadas de como o outro se sente, o que os insulta, o que os diminui. É importante que as pessoas saibam. Muita gente não quer ferir outras pessoas e faz uma diferença gigantesca em como, por exemplo, uma criança pode crescer com um senso de autoestima. É como esse cara e outros amigos dele olhavam de maneira doentia para outras pessoas. Olharam com um olhar ruim para mim em Scranton, para pessoas que não têm dinheiro, pessoas que têm uma fé diferente, pessoas que têm uma cor diferente. Nós somos todos cidadãos americanos. A única coisa que vai unificar esse país é a unificação das pessoas. Não há nada que nós não consigamos fazer se nós nos unirmos. Presidente Trump, por favor. Bom, durante o governo Obama-Biden, teve uma divisão muito grande. Tinha ódio, tinha o Ferguson, por exemplo, e em muitos lugares. Olha para Oakland, olha o que aconteceu em Baltimore. Francamente, havia muito mais violência do que vemos agora. Mas os democratas, quando administram essas cidades, eles não trazem a lei e a ordem. Você é a favor da lei e da ordem? Da lei Você é a e da favor ordem. da lei e da ordem, Joe? A lei Calma, e a senhores.
mas a lei e a ordem com justiça é quando as pessoas são tratadas de maneira justiça. A verdade é que o crime violento caiu 15% no nosso governo. Ele aumentou nós reduzimos os números muito mais. Senhor presidente, agora nós vamos falar de lei e ordem. Agora é o tema que o senhor queria. A corrida democrática, ou melhor, eu tenho uma pergunta agora. Passaram por essa questão. Nós tratamos da questão dos números de homicídios nos Estados Unidos. O senhor culpa os governos, os prefeitos, os governadores do Partido Democrata, mas na verdade há uma equivalência, uma alta equivalente em estados e cidades republicanos e democratas, como Tulsa, por exemplo, no Arizona. O senhor acha que isso é uma questão partidária? Não, olha só, posso fazer alguns exemplos para você. Se você olhar para Chicago, por exemplo, o que acontece lá, 53 pessoas foram atiradas e 8 morreram. Se olharmos para Nova York, que aconteceu coisas que nunca tínhamos visto antes. Os números cresceram avassaladoramente em relação à criminalidade. Ele não fala de lei de ordem porque ele não consegue fazer isso, porque ele não tem apoiadores para isso. Mas se ele tivesse governar esse país, se fosse feito da maneira que ele quer fazer, nossos subúrbios estariam arrasados e você veria problemas que nunca vimos antes. Ele nunca foi para um subúrbio, a não ser que se pegasse uma rua errada. Eu fui criado nos subúrbios. Nós não estamos nos anos 50. O racismo não funciona mais. Os subúrbios estão se integrando. Há muitas pessoas hoje que levam o filho para o treino de futebol, onde há hispânicos e negros no mesmo carro. Muito mais do que isso aconteceu no passado, mas a verdadeira ameaça aos subúrbios é o que ele está fazendo com a Covid. Estão morrendo nos subúrbios. E também pela questão climática, porque as casas estão queimando nos subúrbios, porque ele não quer lidar com o clima. Eu quero falar dessa questão de lei e ordem agora. Então, a recomendação que eu tive da força-tarefa de Biden e Bernie Sanders, quando vocês falaram de uma questão de reimaginar a polícia. O que é reimaginar o policiamento? E o senhor apoia... Deixa eu terminar a pergunta. O que é reimaginar a polícia? E o senhor apoia o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e o seu pedido para o controle comunitário da polícia? Olha, o que eu apoio é a polícia ter a oportunidade de lidar com os problemas que encontram. Eu sou absolutamente oposto à ideia de tirar as verbas da polícia. O orçamento dele prevê um corte de 400 milhões no sistema policial. Eles precisam de mais apoio. Eles precisam, quando há uma chamada de emergência, aparecer com um psicólogo para evitar que eles tenham que usar a força para conter as pessoas. Nós precisamos de policiamento comunitário como tínhamos antes, quando os policiais conheciam a comunidade. Foi assim que o crime diminuiu. Ele não aumentou, ele na verdade diminuiu. Chris, isso é exatamente. Está falando de finanças. Isso não é verdade. Não tem lei alguma. Não há nenhuma força policial, nenhuma aplicação da lei para isso. Olha só, fala um grupo que vem apoiar você. Fala para mim, Joe. Nós temos tempo. Nós não temos tempo Só um minuto. Essa questão. Qual é um grupo de força policial que apoia você? Senhores, um momento. Eu vou trazer um outro assunto, que é a questão das manifestações, que se tornaram violentas em muitas cidades, como em Portland, Oregon, que tivemos mais de 100 dias seguidos de manifestações. O senhor falou de protestos pacíficos e muitos deles ficaram violentos. O senhor disse que pessoas que cometem crimes deveriam ser responsabilizadas. E a pergunta que eu tenho é, como indicado do Partido Democrata, o senhor disse que era do Partido Democrata, o Partido Democrata hoje, o senhor falou com o prefeito de Portland, com o governador de Oregon e falou, bom, vocês precisam acabar com isso, tragam a Guarda Nacional, mas isso precisa parar esses dias e meses de violência em Portland. O senhor falou com eles? Eu não estou em nenhum cargo público. Eu sou ex-vice-presidente. Eu deixei claro nas minhas declarações públicas que as pessoas que cometem crimes devem ser processadas. Mas o senhor nunca falou com esses líderes, por favor, porque o senhor nunca
já falou com eles, com os líderes em Portland, em Oregon, para que eles pedissem o apoio da Guarda Nacional para terminar com esses 100 dias de violência? Eles podem cuidar da situação, lidar com a situação, se saírem do caminho. Não, eu fiz uma pergunta. Por favor. Eles atiraram aquele jovem depois de 3 dias de protestos. Senhor, por favor, senhor Biden. E, a propósito, o porta-voz anterior dele diz que os protestos violentos ajudam a causa dele. Eu não sei quem que falou isso. Acho que foi Kellyanne Conway. Eu não acho que ela disse falou isso, não. Mas a questão é a seguinte. É isso que ele faz o tempo todo. Ele não quer acalmar a situação, não quer acalmar os ânimos. Em vez de chamar todos e dizer, vamos nos reunir e achar uma maneira de resolver isso, o que ele faz é jogar gasolina no fogo, constantemente. Senhor, terminamos agora esse segmento e eu vou dar 1 minuto para o senhor presidente. O senhor disse várias vezes... Eu tenho que responder? O senhor vai ter... A declaração que ele fez? O senhor vai falar, mas deixa eu perguntar primeiro. Eu gostaria de Só 1 responder, minuto. sim. Se o senhor esperar, por favor. Muito rapidamente eu posso falar para ele. Olha, não tem problema de terminar com a Guarda Nacional. O senhor Ele não disse aceita várias isso. vezes, o senhor repetidamente, o senhor o criticou, o senhor Biden, por questões que aconteceram no passado, no outro governo. Mas o senhor, essa noite, está disposto a condenar os supremacistas brancos e os grupos de ódio, dizer que eles precisam sair da cena e não precisam contribuir para essa violência nas cidades, como vimos em Kenosha e como vimos em Portland? O senhor está disposto a isso? Eu poderia dizer que tudo que eu vejo vem da parte da esquerda. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Então faça. Me fala um nome. Qual é o nome? Supremacistas Quem brancos, gostaria grupos que eu de pudesse supremacistas brancos. condenar? Então, olha só, eu vou apoiar sim, mas eu vou te dizer uma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa contra a Antifa e contra a esquerda radical. Não é o ponto aqui. Porque esse é um problema da esquerda. A Antifa é uma ideia, não é uma organização. Você deve estar Isso brincando, é né? o FBI dele disse. Não, senhores, acabamos aqui. Senhores, acabamos aqui. Olha só. Não. A Antifa Todos na é sua um problema. administração que falam a verdade. Eu vou te falar uma são coisa, Joe. uma A ideia. Antifa é um grupo Senhores, radical vamos mudar perigoso. agora. Vamos mudar para a próxima questão. Por favor, eu vou fazer uma pergunta, por favor.